O que acontece quando a energia dos rins está desequilibrada? Você sente um cansaço além do normal, aquele final do dia que você não tem mais energia? É como se faltasse uma força vital para você continuar movendo? Como andam seus cabelos? Eles caem sem um aparente motivo? Eles estão quebradiços, sem vigor? Esses podem ser alguns dos sinais de que a energia dos seus rins está desbalanceada. E você já fez alguma cirurgia, removeu algum rim? Se sim, existe uma pergunta muito importante que, energeticamente, ninguém faz. Qual rim foi removido, o direito ou o esquerdo? Pois, energeticamente, eles têm funções diferentes e isso pode afetar o seu bem-estar. Para quem não me conhece, eu sou Vitor e nós estamos no terceiro episódio da série Órgãos Ausentes. Biologicamente, os rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia. Além disso, eles ajudam a regular a pressão arterial, eles equilibram eletrólitos, eles incentivam a produção de glóbulos vermelhos através de hormônios. Enfim, os rins têm uma gama de funções biológicas. Quando um rim é removido, o outro assume essa parte, o corpo compensa e você consegue viver a sua vida de uma forma até natural. Mas, energeticamente, exige-se uma reorganização e uma readaptação do corpo. É isso que a gente vai entrar com mais detalhes no vídeo de hoje. Na tradicional medicina chinesa, os rins estão vinculados ao elemento água. E junto com a bexiga, eles se conectam a um meridiano que, na parte posterior do corpo, eles atravessam dos pés à cabeça, formando assim uma rede energética que navega por todo o seu corpo. Além disso, os rins, quando eles estão equilibrados, eles se conectam à virtude, que é essa vontade existencial. Eles trazem esse equilíbrio quando a gente passa por aquela situação muito densa, que exige muito da gente. É aquilo que mantém a gente em pé, que faz a gente seguir em frente. Então, quando os rins estão equilibrados energeticamente, é isso que dá essa força, essa gana para a gente poder seguir. Então, naqueles momentos mais densos, mais profundos da nossa vida, que exigem muito da gente, essa força que impulsiona a gente, ela vem dos rins. Lembra no início quando eu falei dos cabelos? Pois é, quando a energia do rim está desequilibrada, os cabelos são os primeiros a sentir. Eles caem, ou eles ficam quebradiços, ou eles ficam sem vigor. É a energia do rim pedindo atenção. Além disso, a energia do rim também se conecta aos ossos, à medula óssea e à audição. E a emoção que se conecta ao rim é a emoção do medo, mas não o medo de cotidiano, é aquele medo existencial, aquele medo que você fica sem chão, que você não sabe direito por que você está sentindo aquele medo, mas você não tem chão, você sente um vazio, você sente um desconforto muito grande que não sai em exame de sangue nenhum. Você não consegue entender por que você está sentindo aquilo. Esse medo existencial mais profundo, mais denso, também é um sintoma, ou é um sinal, né, do desequilíbrio nos rins. E aqui a gente volta à pergunta: qual rim foi removido? O esquerdo ou o direito? Porque mesmo que biologicamente o corpo se adapta, energeticamente os dois rins têm funções diferentes. O rim esquerdo ele é mais yin, o rim direito ele é mais yang. Assim, você tem sensações ou ausência de sensações, dependendo de qual rim foi removido. Então vamos ver o rim yin. Essa polaridade yin ela está ligada a esse princípio da profundidade, da quietude, da calmaria, da nutrição. É como se fosse um lago, aquela água calma e tranquila do lago, um lago denso e profundo. Então, quando o rim esquerdo é removido, a pessoa pode sentir essa falta de profundidade, essa ausência de conexão mais profunda com ela mesma. Isso leva a uma sensação de como se fosse uma perda de uma camada do próprio ser, uma situação que a pessoa às vezes nem sabe nomear direito. É uma sensação de superficialidade existencial. A pessoa não consegue conectar-se profundamente. E mesmo que essa pessoa durma, né, ela não consegue atingir uma plenitude de quietude,
por conta dessa ausência de profundidade. Então ela está sempre cansada, sempre sentindo-se esgotada. Essa sensação de que falta algo a ser nutrido, então ela tem essa sensação de incompletude. Ela não consegue alcançar essa quietude para ela se sentir conectada com ela mesma. O rim direito está ligado à polaridade Yang. Essa polaridade é aquela que relaciona-se com a expansão, com velocidade, com calor. Então, quando a gente associa isso ao rim, a gente tem que essa energia Yang é aquela que vai dar essa ignição, aquele impulso, a força de vontade, vai ajudar nesse metabolismo, nessa transformação. Então pense assim, é como se o rim esquerdo fosse esse lago e o rim direito essa chama que não deixa esse lago congelar. Assim, quando o rim direito é removido, a pessoa pode sentir energeticamente essa perda dessa ignição interna. Ela pode sentir a ausência desse calor, ela pode sentir essa sensação desse frio que vai além do corpo físico. É a perda da motivação, a perda da força de vontade, desse entusiasmo. Isso não é uma depressão clínica, isso é essa perda dessa situação de calor, de provocar essa motivação e entusiasmo que daria para essa pessoa essa força vital. Por isso que é importante saber qual rim foi removido, porque isso varia de pessoa para pessoa e de cirurgia para cirurgia. Energeticamente, os dois rins trabalham em par, yin e yang em constante diálogo. Um aquece e o que o outro esfria. Mas quando um desses polos é removido, esse diálogo se quebra. Então, energeticamente, um tenta compensar aquilo que o outro estava fazendo. Quando a gente observa então os meridianos, a gente vê que o canal energético de um lado fica mais ativo do que do outro lado. Isso pode afetar você, por exemplo, que tensões físicas você sente constantemente mais de um lado do que do outro lado. Você pode sentir um vazio maior, um desequilíbrio físico, inclusive, de um lado ao invés do outro lado. Porque essa energia ela tenta compensar um lado com o outro lado, mas como o diálogo foi rompido, um canal fica muito mais ativo e sobrecarregado do que o outro lado. Isso pode levar também àquela sensação de incompletude que eu acabei de falar, porque um lado tenta comunicar-se com o outro lado, mas como essa comunicação ela não acontece, ela pode ficar estagnada, então você tem essa sensação de que algo precisa ser nutrido, mas isso não é permanente nem é irreversível, isso é um convite para a reorganização energética do seu ser. E quando a gente conecta o rim com os chakras, a gente vê que ele está ligado ao chakra raiz, é o primeiro chakra, que é o chakra que governa o impulso à vida, o enraizamento, a estabilidade, é a base de tudo. Mas aqui há algo interessante. Isso não é algo simbólico ou psicológico, é realmente algo estrutural. E isso aparece de uma forma mais concreta. A resposta ao estresse fica mais rápida. A ansiedade de base aumenta. A pessoa pode notar que ela se assusta com mais frequência, com mais facilidade. E o próprio corpo ele entra num estado de alerta por pequenos estímulos. Isso não é fraqueza, isso não é um estado psicológico. Isso é algo concreto e real que acontece no corpo da pessoa. Então a pessoa vive em estado de alerta constante. Isso não é algo psicológico em termos comuns. Isso é uma resposta do chakra raiz, tentando manter a sustentação da vida com menos base, tentando manter uma segurança e uma estabilidade com menos base. É por isso que todo esse composto é um convite para essa reorganização, readaptação, para trazer de volta essa segurança e estabilidade. Quero te deixar aqui uma reflexão. Quando a gente fala de rim, a gente fala de base, de sustentação, daquilo que te mantém em pé. Então, quando a gente tem alguma alteração nessa base, a gente tem uma reorganização estrutural de base. Então, aqui fica a pergunta: onde na sua vida você percebe que perdeu sustentação? Pode ser no corpo, pode ser na energia, pode ser uma relação, pode ser dentro de você. E outra pergunta, talvez mais importante: o que você passou a segurar sozinho depois que isso aconteceu? Os rins são par e em algumas linhas
Órgãos duplos também espelham nossa relação com o outro, com parcerias, relacionamentos. Então fica a pergunta: o que você está carregando sozinho que deveria estar dividindo? O que você está projetando no outro ou o que você está recebendo de projeção do seu parceiro? Será que existe algo antigo, não resolvido, que ainda está interrompendo o fluxo natural dos seus vínculos? Eu deixo aqui essas reflexões para você pensar. Você não precisa responder isso agora. Isso é para você refletir e entender como que o fluxo energético ocorre ou não ocorre no seu ser. Os rins, eles são uma base estrutural de muita importância para o nosso corpo. Mantê-los de forma equilibrada é fundamental. E quando um rim é removido, você não se resume àquilo que foi removido. O campo energético ainda continua latente em você. O que você precisa fazer é essa reorganização estrutural para que você mantenha o fluxo energético, trazendo estabilidade e segurança para a sua vida, reduzindo esse estado de alerta, essa resposta ao estresse, reduzindo essa ansiedade de base que pode estar tomando conta da sua estrutura agora. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente entra em contato com você. Se você quiser saber ainda mais detalhes sobre este aspecto energético dos rins, escreva aqui nos comentários e eu entro em contato com você. Eu agradeço muito a todos vocês que apoiam e participam desse canal. Se você acha que isso é importante para outras pessoas, não deixe de compartilhar. Mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Muito obrigado por você estar aqui. No próximo episódio nós vamos entrar no mundo das glândulas. Eu vou falar sobre a tireoide. Agradeço mais uma vez vocês, o apoio e amor e luz para todos.